Boa tarde a todos que já estão aqui na nossa sala online, no plenário também, para a nossa reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa. A gente já tem o quórum para abrir a nossa reunião. Aqui no plenário, os vereadores Salésio Lima e Miguel Pierini. Online, os vereadores Edivânio Manente e Zairo Casagrande também já estão presentes. Justificar a ausência dos vereadores Kaminski e Obadias, que estão em Brasília, numa viagem representando a Câmara de Vereadores por fazerem parte da comissão do Hospital São José. Então, já justificaram a ausência. Eu, vereador Nicola Martins, presido a Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa, e só fazendo uma breve introdução sobre a nossa comissão. Ela é uma comissão que foi instalada no início do mês de março, com a intenção de fazer uma revisão na legislação criciumense. E aí, a gente está buscando fazer essa revisão justamente a partir de sugestões que nós estamos recebendo da sociedade civil organizada e também ações buscadas pelos próprios vereadores ou pelos cidadãos que podem encaminhar sugestões para que a Câmara reveja algumas leis. Então, fizemos reuniões com o comércio, com a indústria, fizemos reuniões com os sindicatos, também com a União das Associações de Bairros, com as entidades filantrópicas e que prestam serviço filantrópico na cidade de Criciúma também. E hoje a gente faz a reunião com as entidades do Estado que possuem atuação em Criciúma também. Então eu quero agradecer e já destacar a presença do Edson Teixeira, que é gerente regional trabalha na gerência regional da EPAGRE, do Zunei Casagrande, gerente da divisão técnica da Celesc, e do Cristiano, gerente da divisão comercial da Celesc. Também foram convidados o IMA, a Casan e a Polícia Civil, o delegado regional Vitor Bianco Júnior, que pode ser que durante a reunião eles entrem na nossa sala. Como é que vai funcionar a sistemática? A ideia é que a comissão ela não se estenda muito também, o trabalho não se estenda muito durante essa reunião. Eu vou passar a palavra para os convidados, para que eles passem a nós impressões, sugestões de alteração legislativa, sugestões de mudança. A gente pode trabalhar em revogação, em consolidação ou até mesmo em ampliação de leis. E aí a gente quer saber de vocês essas sugestões. O que vocês percebem no dia a dia da atuação de vocês, algumas burocracias desnecessárias que vocês percebem no dia a dia de vocês e que podem ser aprimoradas. Talvez nesse momento vocês não lembrem de uma ou de outra, mas depois vocês podem encaminhar também para a presidência da comissão, para a comissão, e que nós vamos debater o mérito. A partir da semana que vem, a gente começa o debate de mérito entre os 10 vereadores que fazem parte da comissão. Então, eu quero passar a palavra para o Edson Teixeira, que é o gerente regional da EPAGRE de Criciúma, para que contribua, passe suas sugestões de alteração legislativa. Edson, está contigo. Não está funcionando o microfone. Vamos só. Agora sim, pode falar. Boa tarde, novos vereadores, vereador Nicola, obrigado pelo convite, os demais vereadores presentes. Satisfação a gente poder contribuir nesse momento de revisão legislativa. Dizer que a EPAGRE é uma empresa pública que trabalha, tem a sua sede, a gerência regional aqui em Criciúma, mas com atuação nos 12 municípios da ANREC e nos 15 municípios da AMESC. Como contribuição, assim, que no dia a dia que a gente vem trabalhando aqui junto aos agricultores, a gente poderia aqui trazer três situações que são mais afetas ao nosso dia a dia. Primeira é como uma sugestão até para a Câmara de Vereadores, como uma valorização da agricultura, né? Porque o município de Criciúma, embora o setor de serviços e a indústria seja bastante forte, a agricultura também tem o seu papel importante. Percentualmente, pode até parecer que não, mas se a gente for comparar a agricultura de Criciúma com a agricultura de Siderópolis, de Treviso, de Nova Veneza, Forquilinha, dos demais municípios, é uma agricultura bastante forte.
Então, é importante que o município encontre meios para ter um orçamento, né, próprio, destinado para a valorização da agricultura. Eu acho que isso é uma política municipal, e normalmente, às vezes, a agricultura ela vai ficando sempre com as migalhas, né? O que sobra é saúde, educação, tem orçamento garantido, e muitas vezes a agricultura não. Isso como uma sugestão, né? Uma outra questão aqui que a gente tem se deparado muito aqui é que o município de Criciúma, ele possui uma fundação municipal de meio ambiente, e até o IMA depois pode até nos auxiliar aqui. Existe uma lei específica aqui para supressão de corte de árvores no município, a Lei 5849/2011, que, no nosso entender, às vezes até está confrontando com a lei municipal. Muitas vezes, tanto no perímetro urbano quanto no meio rural, às vezes uma árvore exótica, a gente precisa os agricultores, né, precisam de autorização de corte, coisa que às vezes com o próprio órgão ambiental estadual, a gente já consultou aqui, não tem regramento, não há necessidade quando se tratam de espécies exóticas. E a gente coloca isso até por ter passado a situação aqui, que a gente precisa fazer algumas melhorias. Nós temos aqui árvores que não são da flora nativa brasileira, e aí acaba, por vezes, emperrando. No nosso entendimento, muitas vezes... Edson, desculpe interromper, Edson. Essa lei 5849 é a municipal ou é estadual? Essa que você deu o número? Municipal. Tá ok. Municipal, 5849/2011. E assim, a gente precisa de autorização, muitas vezes, em terreno urbano para espagismo que o proprietário vai fazer, e acaba isso emperrando. Não só nós aqui da EPAG tivemos essa situação, mas muito empreendedor até. Entende-se que um loteamento, quando ele já foi autorizado, foi aprovado, e aí se ele está com uma espécie exótica ali em cima, muitas vezes fica dificultando. Então, seria, até pela própria lei aqui, ela não coloca, não é muito claro a distinção entre espécies nativas e exóticas, mas na hora da gente precisar de autorização, o órgão ambiental acaba fazendo essa exigência. Nós tivemos aqui caso de plátano, que é uma árvore exótica e poderia ser substituída por espécies nativas. E uma outra situação aqui que a gente coloca, eu acho que isso até já foi resolvido em parte com a Central do Cidadão ali, é que nós temos muitas vezes a questão de estímulo ao empreendedorismo no meio rural, de pequenas agroindústrias, e a gente tem lá, quando parte para uma legalização, os agricultores eles têm que ter a sua legalização sanitária, a legalização ambiental, até aí tudo certo, mas tem emperrado muito, que tem se exigido no meio rural, a questão de habites e coisa que às vezes são construções rurais que têm passado pelo mesmo crivo de uma obra no meio urbano. Então, isso a gente teria que dar uma estudada melhor. São coisas assim, eu não conheço a fundo aqui a legislação, mas são percepções e sentimentos na conversa que a gente tem aqui com os agricultores que pretendem lá no meio rural instalar uma pequena agroindústria, coisa que às vezes a gente percebe que outros municípios aqui da região acaba sendo um pouco mais fácil, não tem demorado tanto. Edson, qual cidade, por exemplo, que tu coloca como exemplar nesse quesito para a gente ter até como um benchmarking? Assim, eu trabalhei, antes de estar na função aqui em Criciúma, eu trabalhei 5 anos em Içara, e a gente tinha isso, era uma coisa, assim, a gente tinha um entendimento muito amistoso, muito proativo, junto com vigilância sanitária, serviço de inspeção municipal, secretaria de planejamento,
e a gente não via essa necessidade, assim, tinha um entendimento no meio rural, é uma construção rural, não se aplica essa necessidade de fiscalização da parte, porque normal, via de regra são pequenas estruturas, o agricultor está lá melhorando às vezes uma estufa de fumo, um galpão de fumo, uma estufa, que ele vai adequar, a vigilância sanitária vai lá, faz a vistoria, até aí estava tudo bem, mas de repente, se a gente começa a exigir o mesmo procedimento que é para uma habitação, para uma construção, muitas vezes acaba emperrando, né? Então a gente teve momentos aqui que a gente teve essa dificuldade. Depois houve um entendimento, mas assim, não é que a situação foi resolvida, é que meio que não se está cobrando, vou dizer assim, acho que é algo que a gente tem que dar uma atenção. Eu não entendo da legislação, mas são percepções que a gente tem aqui trabalhando com essa demanda dos agricultores, né? Acho que, muito rapidamente, seriam esses 3 pontos que a gente teria aqui a contribuir, né? Tranquilo. Obrigado, Edson. Obrigado mesmo, já devidamente registrado. Antes de passar a palavra para o Zunei, como são só esses 2 convidados no dia de hoje, eu quero questionar algum vereador se tem alguma ponderação. O vereador Zairo talvez tenha alguma ponderação. Ô Edson, essa questão da IPAGRE, essas 3 questões que a IPAGRE traz, primeiro em relação ao Departamento de Agricultura, a questão do orçamento é uma questão que refere ao Executivo. Então é bom que o Nicola representa aqui, é líder do governo, e ouviu diretamente de vocês essa necessidade de incremento, né, na capacidade de manobra do Departamento de Agricultura, né, de ter mais meios, né, de agilizar a nossa agricultura. A segunda questão ali essa Lei 5849/2011, exatamente é o objetivo desta comissão. Então, você trouxe algo já pronto para a comissão trabalhar, quer dizer, o que está conflitando com a lei estadual, né, que uma simples extração de uma árvore exótica, né, em Criciúma é mais difícil, né? Então, a gente fala muitas vezes em atratividade, né, e as nossas obras têm que fechar com o nosso discurso. Muitas vezes a gente vê gente no próprio executivo que tem um belo discurso, mas as obras, infelizmente, é o contrário, né? E é só reportar anos atrás, ver que as pessoas fazem exatamente o contrário do que pregam. Então, essa comissão vai pegar essa Lei 5849 e vai fazer exatamente isso, né? Então, foi ótimo. E essa dificuldade para a instalação de agroindústria, nós temos modelos, por exemplo, do Norte, tá? Que é caso que é analisado no país inteiro, de sucesso, né? Quer dizer, como é que é esse trânsito, eu conheço o Braço do Norte, da mesma forma São Lidigero, enfim, Turvo, que Criciúma poderia aproveitar sem dúvida. Então, eu gostaria de agradecer a IPAGRE pela imensa contribuição. Obrigado, vereador Zairo, obrigado ao Edson. Passar a palavra para o Zunei Casagrande, representando a Celesc, para que também faça seus apontamentos à nossa comissão. Boa tarde, vereador Nicolas. Boa tarde aos demais vereadores que estão participando aí dessa importante iniciativa aí e que é muito necessária. Há muita sobreposição de leis e leis conflitantes e que o cidadão acaba achando que pode fazer uma coisa e tem outra lei lá que já proíbe, e aí cria conflitos aí de interpretação conforme a lei que leu, né? Dando as costas para as outras. Está participando comigo aqui o Constantino, que é o gerente comercial da empresa, que também vai fazer algumas ponderações aí a respeito de ligações de consumidores em áreas não devidamente, digamos, legalizadas ou em fase de legalização, que tem trazido bastante dor de cabeça aqui para a gente, e é preciso regrar esse assunto aí, tá? Mas eu vou começar ali pela lei das árvores, ali, conforme nosso colega da EPAGRE pediu, tá? Uma atenção especial. Eu queria chamar a atenção também que existe a lei 17.588, de 30 de outubro de 2018,
é uma lei estadual que faz referência a árvores também, a poda e regra o assunto. Então, fica como sugestão essa 5849, como citaram ali, né? Qual é o número ali que deram ali, 5849? Isso eu mesmo. Não sei o conteúdo dela, mas se é referente a árvores, podas, essas coisas, a gente gostaria que fosse, então, que elas fossem cruzadas equalizadas, com a estadual aqui, tá? Para que o assunto seja conduzido, né? E quem tem que obedecer, obedeça a uma redação só, tá certo? Então fica essa sugestão aqui. Hoje, árvores realmente é uma grande dor de cabeça, tá? A gente frequentemente recebe cartas aí de consumidores, no caso, né? De gente reclamando que a gente fez a poda, tá? E pelos mais diversos motivos. Desde o sentimental até o legal, né? Tá certo? Há muitos problemas de interpretação aí, né? E então é preciso regrar essa questão aí das árvores. Recentemente veio uma reclamação aqui que o sujeito disse que a Celesc fez a poda lá, mas aquelas árvores foi provado ele plantou por força de lei, né, tal, que não sei o que lá, ele alegou isso, ele é advogado, tem um ofício dele aqui para mostrar, né? Então dá para ver que ele está achando alguma lei aí também que a gente desconhece. Então é preciso sim regrar esse assunto aí, tá? Então a gente está aí para contribuir. A Defesa Civil tem nos abordado aqui com frequência, tá, com alguns artigos em lei, tá? Pedindo que a gente pode a árvore, digamos assim, sem qualquer tipo de autorização, um procedimento unilateral, digamos assim, porque há dispositivos na lei lá da Defesa Civil, a gente poderia chamar esse pessoal ali para explicar direitinho, mas há dispositivos, sim, que a Defesa Civil tem prerrogativa e tem força de lei para determinar a poda das árvores todas, sem conversa, sem nada, tá? Desde que elas estejam provocando algum tipo de risco à sociedade. Ou, presumidamente, tá? Provocando risco, quer dizer, ela nem precisa necessariamente, se há uma possibilidade de risco, a Defesa Civil diz que a gente tem que ir lá e ceifar mesmo e botar para quebrar. Então, árvores plantadas aí, em arruamentos aí, debaixo das redes, tá? Poda de árvores e 3, 4 legislações a respeito desse assunto. Então, me alonguei demais, mas vamos sim, que alguém se concentre nesse assunto aí, vamos regar um negócio de árvore, porque tá bem esculhambado, gente, tá? Tá bom? A gente não sabe mais o que fazer. Atende um, atende outro, aí um briga porque faz, o outro briga porque não faz. Então, vira uma bola de neve, tá? Nicolas. Lei 17.588, de 30 de outubro de 2018, uma lei estadual sobre árvores. Vereador Zairo. Aqui a carta do sujeito nos esculhambando, porque a gente cumpriu a lei. De irmão para irmão, vereador Zairo. Ô, Nicolas, então tem a 17.588 de 2018. Eu ia chegar lá. É a terceira legislatura que eu participo e eu fui muito... Nessas 3 legislaturas eu fui muito à reunião, né? E essa está muito interessante. E eu queria ter um irmão assim, igual esse rapaz que falou aí, né? Então, 17.588 2018 e a 5849 2011. E mais alguma coisa lá na lei que criou a Defesa Civil. A minha pergunta para a Celesc é a seguinte, aproveitar o Zunei. O que mais chega na Câmara, o Zunei, você é uma referência, não só dentro da empresa, mas na sociedade, é a história da alocação dos postes pela Celesc. A gente imagina que o poste é alocado, a Celesc é o dono. E a Celesc deve ter regras para alugar esse poste. E a sensação que o cidadão traz para dentro da Câmara é que não existem regras. Existe a pergunta é a seguinte, o que a Celesc poderia fazer a mais do que já faz, a mais, não do que já faz. O que já faz a gente vê diariamente que é muito difícil todos esses cabeamentos em Criciúma. O Paulo Ferrarese trouxe situação de degola de gente, trouxe acidente com automóvel, enfim, acidente com moradores, com linha viva.
mas o que a Celesc poderia fazer a mais no sentido de regrar os cabeamentos do posteamento em Criciúma? Seria fácil mostrar 100 casos, assim, em Criciúma, 100 casos em que está muito, vou usar uma palavra carinhosa, esculhambado, né? Então, o que é possível fazer a mais para ficar uma coisa bonita em Criciúma, para melhorar essa situação? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro que a questão de posicionamento de postes está aqui nos meus bilhetes aqui da conversa de hoje, tá? Então, beleza, posicionamento de postes era um assunto aqui, tá? É o seguinte, quando a gente vai fazer a implantação de postes no arruamento, tá? É preciso verificar aí a questão aí do Código de Posturas do município, se lá pode fazer rede, se não pode, tem toda uma discussão disso aí, se a área é irregular, se nós vamos passar por propriedade particular ou não. Bom, tem um regramento legal para a gente saber se a gente vai poder meter a rede lá, tá? Vencida essa etapa, então a gente segue os padrões de construção, a BNT, tá? Eu me refiro a Oi, Telesc, Telecom, Claro, Vivo. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá porque o nobre vereador, inclusive meu irmão, ele abriu dois assuntos. O primeiro, a questão do posicionamento dos postes, tá? Então, a questão do posicionamento dos postes, o que acontece ali na frente? Quando não tem calçada, não tem meio-fio, essas coisas, a Celesc vai lá e coloca onde é possível. Ela faz lá o piqueteamento lá e, normalmente, ela pede ajuda aí, se é de infra, se é prefeitura, tá? Nesses piqueteamentos aí. Chega lá na frente, o que acontece? Vem um plano nacional aí de pavimentação, de todo tamanho, e aí a prefeitura sai a pavimentar tudo quanto é rua. E isso não só aqui, né? Está acontecendo no estado todo. E aí bate nos postes, aí os postes já estão lá. Aí vem a reclamação para a Celesc, nós não estamos pavimentando porque os postes estão lá. Ora, quando foi implantado lá, foi implantado da forma que foi possível, né? Tá certo? E foi obtidas as devidas autorizações para fazer daquele jeito. Então, fazer a solicitação para a Celesc lá de deslocamento dos postes, se a Celesc encaminha o orçamento, a prefeitura paga e a gente vai lá e executa. Nada diferente disso aí, tá? Então, se vocês vê poste no meio de rua já pavimentada, é porque aquele poste lá não foi pago ainda o seu deslocamento, tá bom? Então, o problema não está na Celesc ainda. Vai estar na Celesc depois da prefeitura pagar a conta, né? Tá certo? E postes no meio de terreno, na frente de garagem, na frente de lojas, a gente também faz o deslocamento, mas o consumidor pede, a gente manda o custo lá, ele paga, a gente vai lá e executa. Tudo isso está regrado, tá? Então, isso é sobre posicionamento de postes. Agora, o outro assunto que o nobre vereador levantou foi a questão dos cabos, né? Da fiação. Também está aqui para anotar. Eu queria pedir para a Câmara, tá, que fizesse uma revisão na lei existente, a lei é do vereador Aldinei Potelec, tá, com uma revisão, foi feita uma revisão nisso, só que é o seguinte, do nosso ponto de vista, ela é extremamente injusta, tá? Ela pegou a questão de cabos, tá? Número da lei. Ela pegou a lei, tá vindo já, 7130/2017, com uma melhoria nela. Depois ela tem um adendo ali que foi feito, tá? Bom, o que acontece nessa lei? Coitado do cara da IPAGRE, né? Vai ficar ouvindo nós aí a tarde toda. A Celeste tem coisa. Essa lei, ela fala sobre os cabos. Eu quero dizer o seguinte, os cabos elétricos, os cabos da Celesc, tá? Estão todos, eu garanto assim, mais de 99% dentro das alturas regulamentares, é construído dentro de padrões técnicos muito rígidos e está sob fiscalização absoluta. Agora, embaixo deles tem os cabos da telefonia. Esse é o maior dor de cabeça que tem, tá? O que foi feito com essa lei aí? Simplesmente transferiu toda a responsabilidade para esses cabos para a Celesc, ou para a cooperativa, seja lá o que for. E não colocou nenhuma responsabilidade, ou muito pouca, né, tá, nas costas dos donos desse cabo. Então, hoje, as operadoras e as empresas que prestam serviço de telefonia, de internet, pintam e bordam nisso aí, tá? Tem todo um regramento que não é cumprido. A gente não pode ir lá cortar os cabos, porque senão a gente é processado.
arrebenta cabo, o cabo não está identificado, a gente não sabe nem com quem conversar, tá? E simplesmente quer empurrar tudo isso aí para a Celesc. Então, o que a gente pede? Uma revisão nessa lei aí que coloque responsabilidade para ambas as partes e que exija dessas empresas aí um serviço de call center, um número para a gente telefonar, que coloque a responsabilidade dessas empresas de identificar esses cabos, que coloque a responsabilidade nessas empresas aí para ter um serviço de manutenção e sempre que for notificado receber essas notas de reclamação, tá? E a Celesc participa dessas cobranças aí também. Agora, não é justo empurrar tudo lá para a Celesc, porque o poste é da Celesc, a Celesc ganha com isso. A gente ganha para pendurar o poste dentro das normas e dentro do regramento técnico. Isso está tudo estabelecido em contrato. Só que o assunto está perdendo o assunto não. O tema de cabos aí telefônicos está perdendo o controle, isso no país todo. E pegar e fazer uma lei unilateral que simplesmente joga a responsabilidade para a concessionária não é justo. Então é o seguinte, serviço de call center, empresa tem que estar presente no município, como é que se chama? Relatórios de intervenção, um 0800 para atender, esqueci de uma ideia boa agora também desse tema. O alvará não pode ser expedido para essas empresas se tiver aí cabo pendurado ou estiver bagunçando a cidade, quer dizer, gente, a responsabilidade tem que ser de todo mundo, do município, da Celesc e de quem pinta e borda com cabos aí pela cidade toda, certo? Pode olhar, toda a cidade de Santa Catarina e no Brasil, fui a Porto Alegre agora, uma esculhambação desgraçada também, tá certo? Está no Brasil todo isso aí. Eu diria que é uma falta de esculhambação, vereador, é o mais grave. Vamos dar oportunidade aqui para o vereador Salésio, também tem umas considerações a fazer ao Zunei. Zunei, está anotado aqui, 7830-2017, para a gente rever também. Vamos aperfeiçoar. Sim, vereador Salésio vai fazer um questionamento também. Queria cumprimentar, então, os nossos convidados, vereadores que estão participando. Eu mesmo passei por esse problema agora, há pouco. O Zunei sabe do que eu vou falar. Eu fiz o requerimento 201/2021 e fiz uns questionamentos para a Celesc. E tenho a resposta aqui em mãos, respondida pelo diretor de distribuição, Sandro Ricardo Lewandowski. O que diz a resposta? Aí eu vou dizer diretamente para o Zunei, quando ele colocou ali. O serviço de telefonia, internet, dados e controlados pela Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, beleza. A Anatel regula os serviços de telecomunicações, tá? E a Celesc autoriza a instalação de cabos mediante prévia aprovação de projetos. Essa foi a resposta que a Celesc me deu, certo? Se a Celesc autoriza e ela não tem poder de fiscalizar, como tu está vendo a lei agora que foi alterada, nós precisamos mexer. Agora não pode continuar do jeito que está, não pode. A nossa cidade está uma vergonha, os fios todos caídos e ninguém respondeu. Eu tentei essas empresas, o Zunei, tu sabe muito bem do que eu estou falando, entrei em contato contigo, e está lá até hoje, para eles mexer. A Celeste foi lá e puxou os fios para cima, né? E eles estão para mexer e até hoje não foram. E a cidade, vocês podem andar para a cidade, é uma vergonha. Mas se eu tenho algo que eu alugo, que eu autorizo, eu sou corresponsável. Eu tenho que dar alguma satisfação para a comunidade. E na minha interpretação, o que está dizendo a resposta aqui, a altura, a Celesc está com 6 metros, certo? E a altura mínima dos cabos de telefonia dados nas avenidas são 5 metros. Tem fio que não está com 3 metros, Ney. E a gente sabe disso. Mas quem fiscaliza? Aí, num outro determinado ponto, vocês falam que tem aí 1.800 ligações. Pô, mas alguém tem que fiscalizar. Não adianta nós alterar a lei aqui e ninguém fazer nada. E eles não obedecem mesmo, essas empresas não obedecem. Agora, quando vocês autorizam, vocês são responsáveis, na minha interpretação. Obrigado. Zunei. Na escuta? Pode falar. Não, sem dúvida. O que a gente quer é o seguinte, ninguém está fugindo da raia. A gente quer o aperfeiçoamento da lei, porque todos são responsáveis. A Celesc autoriza a fazer as coisas da maneira certa, tá certo?
Agora, a manutenção, a conservação e tudo que vem depois, tá? O dono do ativo é que deve ser responsabilizado por isso. Tá? Sim, mas a empresa... Então, por isso que a gente pede o aperfeiçoamento da lei. Sim, mas a empresa... Ser mais rígido com essas empresas, está muito frouxo. Então... Hoje elas podem pintar e bordar e dizer assim, posso ser da Celesc? Tá, mas quem é que vai ser rígido com essa empresa? É a Celesc? A pergunta... É a polícia? É o município? Quem é que tem que ser rígido com essas empresas? Se é a Celesc que autoriza, Zunei. Acho que é isso, né, vereador Salésio? A pergunta é essa, se vocês autorizaram, por que não fiscalizam? Vocês querem o quê? Que nós colocamos na lei exclusivo? A Celesc é responsável por fiscalizar, é isso que tu quer? Não sei, não estou entendendo. Não, vereador, é o seguinte, eu não quero nada, tá certo? Eu estou participando de um debate aqui para encaminhar sugestões. A minha sugestão é o seguinte, vamos aperfeiçoar a lei. Eu fiz algumas ponderações, algumas pontuações que não deve ser considerada como dever. Quer dizer, nós estamos participando de um debate. É para aprimorar, é para aprimorar. Até peço desculpas, Zunei, se a gente se exaltou, mas é porque no calor do debate, né? Mas veja bem, eu estou participando de um debate e a gente está fazendo um brainstorming aqui, né? Uma tempestade de ideias. Sim. Para achar o caminho das coisas, entendeu? Nós não estamos aqui numa situação de polarização, digamos, né? Já incomoda bastante o país essa palavra, né? Mas a gente está aqui fazendo explanação de ideias e na boa vontade de acertar isso aí. Ninguém vai decidir nada hoje. O problema existe. Agora, a nossa proposta é o aperfeiçoamento da lei. Como vai ser a redação final, é uma coisa que vai acontecer lá na frente. Eu estou entendendo que aqui a gente está para debater ideias, né? E não fechar caixão, né? Sim, tá, Zunei, até te peço desculpa, mas olha só. Qual é a tua proposição, então, para nós mexer na lei? Aonde que tu quer que mexa? Quem que vai ter essa autonomia de fiscalizar as empresas de telefonia? Só essa pergunta. Certo. Não, veja bem, eu considero inadequado o momento de responder essa pergunta. Agora, pode ser trabalhada essa resposta, tá? E ser apresentadas as ideias aí na revisão aí, que está sendo proposta aí na adequação dessas leis aí. Eu dou uma sugestão bem clara. Eu dou uma sugestão. Por exemplo, a empresa que está prestando serviço aqui em Criciúma e explorando o serviço, ela tem que ter um 0800, um número que atenda às notas de reclamação. E isso aí não está em lei nenhuma, tá certo? Então, é apenas uma sugestão, não sei se é válido, se não é válido. É muito válido, Zunei, é muito válido mesmo. É isso que a gente busca nessa comissão, inclusive, receber essas sugestões. Então, e, novamente, te peço desculpa se a gente foi um pouco impetuoso, mas na ânsia de buscar a resolução mesmo. Mas tá muito clara a situação em que a gente precisa realmente fazer esse trabalho de revisão. Antes de voltar a palavra para o vereador Zário, o vereador Miguel também tinha um comentário a fazer. Vereador Miguel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Zunei, Zairo, Salésio. A vereadora Giovana. Hoje eu participei do CMDE, que é Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, e foi batido nessa tecla. E o Criciúma está perdendo muitas empresas. O Adonai Potelec está trabalhando, eles estão trabalhando pra caramba, estão de parabéns o trabalho que estão efetuando. Só que existem órgãos ambientais estaduais que deixam tudo meio emperrado. Hoje nós temos um distrito industrial no Verdinho, que já era para ser inaugurado, e está lá parado, né? Aí eu quero comungar junto com o Zunei também. Tipo lá, vamos lá, uma árvore, um pé de manga lá que está com 15 metros de altura, próximo a uma rede de 13 mil volts. Se encostar o fio, se tiver alguém perto, quer dizer, eles vão ter que pedir autorização para quem cortar esse pé? Eu acho que teria que facilitar, entendeu? Ah, não, é de risco. Alguém que autoriza rápido, que não fica... manda lá para o IMA, manda lá para depois voltar para... É uma coisa muito demorada, tem que ser mais ágil. Esses condomínios industriais, eles fazem supressão de mata nativa, eles
eles cortam, fazem todo o projeto e para aprovar leva uma eternidade. Isso aí também traz um prejuízo para a nossa cidade. Nada contra nenhum órgão, né, que não é para sair devastando tudo, mas também que seja seja mais ágil, as coisas que andam mais rápido. Obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Eu só vou passar a palavra para o Zunei e depois vou passar a palavra para o Eduardo Miotello, que está aqui representando o IMA também, que daí já antiga Fátima, hoje IMA também, que ajuda nessa resposta. Zunei. Antes de passar a palavra para o Zunei, queria dar uma palavrinha. Passar a palavra para o vereador Edivânio antes do Zunei, então. Vereador Edivânio. Presidente, boa tarde a todos os vereadores, vereadora, o Edson, o Zunei. É verdade, vereador Salésio, nossa cidade está complicado com relação a essa parte de fios da telefonia. Até a título de sugestão, senhor presidente, falou muito em aluguel, de que a Celesc é a proprietária do poste, né? E quando a gente faz uma locação, a primeira coisa, uma das coisas que tem no contrato, né, seria de que o locatário ele vai manter em bom estado o de uso e conservação o que está sendo alocado. Com relação a quem vai fiscalizar, existe a legislação, né, a Lei 7130, que ela pode ser adaptada exigindo que a cada período a empresa de telefonia ela apresente laudos na prefeitura, coisas do tipo, né? E que a Celesc, né? E que a Celesc, como proprietária do bem, vamos dizer assim, fiscalize também para ver se o bem está sendo muito bem utilizado. Ok? Vou colocar. Vereador Zunei, depois o vereador Zairo. Justamente, a gente não quer fugir do pau, né? Desculpa a expressão. Mas a gente tem que participar sim disso aí. Agora, exigir relatórios periódicos, rua por rua, e a Celesc dando o atestado ali embaixo, realmente isso aí tá tudo certo aí, prefeitura, tá? Pode dar o alvará para eles. São coisas que podem ser construídas. Voltando ali para árvores, tá? Eu gostaria que você descesse a antiga rua Chile, que agora é Luiz Gabriel Zanetti, né? Tá? E ver ali o que fizeram ali, plantaram árvore fora debaixo da rede. É muito bonito, mas a rede está em cima. O que vai acontecer ali na frente? Vai colocar todo mundo em risco, nós vamos ter que ir lá cortar e todo mundo vai esculhambar a Celesc. A Defesa Civil vai mandar nós cortar sem dó nem piedade, tá? Só que a gente não consegue avisar todo mundo que nós estamos cumprindo ordem da Defesa Civil, tá? Então, algum cidadão vai tirar fotografia, vai mandar nós lá para o advogado, para o Ministério Público, como esse cidadão aqui, que agora vou ter que ir lá responder uma ação judicial. Então, é difícil. Nós precisamos ter segurança jurídica nisso aí. E é mais um assunto. Estamos à disposição aqui também para participar aí do aperfeiçoamento dessas leis aí. Obrigado, Zunei. Acredito que essa situação envolvendo diretamente a Celesc e a Lei 7130, a gente vai ter um bom debate de mérito enquanto comissão. Sobre Celesc ainda, vereador Zairo, senão eu vou passar a palavra para o Eduardo Miotello do IMA, para a gente tentar manter o nosso tempo de reunião. Vereador Zairo. É só para dizer que o objetivo da reunião para por aí. Quer dizer, levanta-se as questões e depois a comissão vai ter um momento de mérito. Agora, o fato é que o cidadão comum ele tem um acesso difícil na Celesc, difícil no IMA, difícil na Casan, mas ele tem um acesso muito fácil ao vereador. Então, o vereador é bucha de canhão. É ele que escuta cobras e lagartos. Por isso, essas manifestações mais contundentes, né, de algum colega meu, mas é porque ele sente na pele, né? Lá no seu bairro, a população vem para cima dele. Ele que é o culpado por essa bagunça. Então, o objetivo da reunião está cumprido. Quer dizer, como que vai resolver? Muito bem. Aí nós temos o Poder Legislativo e Executivo que vão contribuir com isso aí. Um abraço. Obrigado, vereador Zairo. Zunei, só... Eu gostaria que desse a palavra um pouquinho para o nosso gerente comercial para ele comentar sobre ligação de energia em áreas irregulares. Então, rapidinho para o Cristiano, antes de passar para o Eduardo Miotello. Cristiano. Opa, boa tarde, estão escutando? Sim, pode falar.
Bom, pessoal, essa questão de, como o Zunei me mencionou, o papel da Celesc ele é fornecer energia, né? A empresa pública, ela quer fornecer energia, quer ligar todos os clientes. E essa parte fundamental que a gente tem, uma questão junto ao Ministério Público, que veio com uma MP com relação a áreas de irregulares, área de APP, áreas de parcelamento de solo. Então, a gente tem um enorme problema com relação à Prefeitura de Criciúma nesses quesitos, que muitas autorizações vêm autorizando a ligação na rua fulano de tal, só que não autorizando o imóvel. Aí chegamos lá, o imóvel está numa beira de rio, é um poço artesiano, então só que daí eu esqueci o nome do departamento, é o DFP, Departamento de Parcelamento. DFU, Departamento de Fiscalização Urbana, e o DPFT, o Departamento Predial de Fiscalização. E aí um joga contra o outro e fica a Celesc lá, vou te ligar a energia, autorizamos a fulano da energia, mas se a gente for lá e constatou, a gente foi em loco e verificou, opa, isso aqui é uma área irregular, então a prefeitura em si ela tem que estar ciente do que ela está autorizando. Nós temos alguns casos, alguns colegas que hoje respondem criminalmente, estão afastados, ou de prefeituras, e daí é aqui na região do estado, por decisões e por ligações que um ato falho que nos prejudica. Então, nosso papel é realmente ligar energia. Quando a gente puder ligar qualquer área, nós tivemos um caso recente ali, que acho que o Zunei pode ter, acho que é Monte Castelo, é uma situação que a gente sempre quis regularizar aquilo lá. Do nada, a gente arrancou todos os postes, depois veio uma decisão, acho que do procurador, para construir a rede de uma hora para outra. Ok, esse é o nosso papel, só que daí também parte da prefeitura também rever essas áreas de irregulares e também essa situação de como dar essa autorização, porque isso é um enorme problema para nós, principalmente. E Criciúma é muito mais fácil resolver do que Balneário Gaivota, Arroio do Silva, nós temos vários problemas em Laguna, Garopaba, então é uma situação que é fácil a gente aprender com esses locais. Então, acho que esse é o meu questionamento, porque para nós, todos os dias, nós temos esses problemas ali, em ligações em parcelamentos de solo irregulares, que é um terrenão, o cara vai e faz loteamento particular, vocês sabem muito bem disso. Então, acho que isso tem que ser revisto o quanto antes. Só isso mesmo. Obrigado, Cristiano, devidamente registrado aqui. Vou passar a palavra para o Eduardo Miotello, representando o IMA nessa reunião. Obrigado pela presença, Eduardo. Tá, obrigado, Nicola, tudo bem? Boa tarde a todos. Na verdade, eu peguei a reunião meio que em andamento, eu não peguei exatamente o início, mas pela discussão que se está vendo realmente por parte do IMA, nós atuamos mais com a parte de legislação federal e estadual. Da parte municipal, nós temos atuado muito pouco, no caso aqui de Criciúma, né? Até porque Criciúma dispõe do órgão municipal do meio ambiente, a FANCRI, né? E pelos casos aí relatados pelo Zunei da Celesc, ali de árvores para poder passagem de uma linha de transmissão, de baixa tensão, risco à vida, árvores que oferecem um risco. Então, esses casos menores de corte de vegetação acabam recaindo sobre a competência da FANCRI. Eu até não sei se teria alguém da FANCRI aqui na reunião que poderia até auxiliar mais na questão local de Criciúma, né? A ideia é justamente que algumas legislações municipais que o IMA encontra como possibilidades de aprimoramento possam ser alvo da comissão. Nesse caso, por exemplo, a Celesc trouxe uma sugestão de aprimoramento da legislação municipal. Não tem problema nesse momento você não lembrar de uma ou de outra, mas no decorrer das próximas semanas, se perceber, aquela lei lá de Criciúma precisa ser aprimorada por motivo A, por motivo B, por motivo C, pode encaminhar a mim, pode encaminhar à Câmara de Vereadores, que vai ser alvo da análise de mérito também da própria comissão. Não, com certeza, Nicolas. Inclusive, até eu estava conversando com o Ramon, que não se pôde fazer presente por problema de saúde, né? Ele é o coordenador regional. Eu sou, no caso, técnico do IMA, mas também já fui coordenador em outro momento. E da legislação municipal, a gente tem pouca prática, né, da legislação municipal na área de meio ambiente em função das esferas de competência. Mas tanto que o pessoal acompanha, né, a gente sabe que agora, em âmbito geral, teve aprovado, né, pelo Congresso Nacional, passando agora pelo Senado, a Lei Geral do Licenciamento, que tem o intuito de tentar flexibilizar, tentar agilizar um pouco mais a análise do processo de licenciamento ambiental. Até em alguns casos, teria a modalidade autodeclaratória, que é uma tendência, né? Cada vez mais atividades passarem por uma autodeclaração, partindo posteriormente para uma auditoria por parte do órgão ambiental.
Até no caso ali do outro vereador ali, só para fazer uma menção do, acho que é o vereador Miguel, né, que falou do Distrito Industrial do Verdinho. Ali foi uma situação que nós aqui do IMA conseguimos, né, num tempo relativamente curto, emitir, né, a licença ambiental por parte do IMA, né, para o Distrito Industrial. Até em contato mesmo com a Kátia Smelevski, o Burgo, o próprio Guilherme Colombo, tiveram fazendo contato comigo. E ali realmente deu certo de fazer a emissão quanto antes do licenciamento ambiental para a instalação do distrito. Então, Eduardo, só para tirar essa dúvida, então, que era a dúvida do vereador Miguel. Em relação ao IMA, o Distrito Industrial do Verdinho, está tudo certo? Está tudo certo, tanto quanto a instalação quanto ao código de vegetação. Ali está tudo certo agora. Perfeito, perfeito. Isso já faz uma boa contribuição para a nossa comissão. Não sei se alguns vereadores têm algum questionamento ainda. Vereador Zairo, se tiver algum... Eu queria entender o caso do licenciamento ambiental, quando há essa sobreposição, FANCRI, IMA, né? Quer dizer, se vocês têm algum caso em que a lei estadual está confrontando e vice-versa, para que a comissão possa aprimorar. E uma pergunta curiosa, você é parente daquele padre que teve em Criciúma, o Miotelo, ou não? Eu sou sobrinho do padre. O padre fez uma roça aqui na cidade. Um abraço, hein? Assim, o Valdemir Miotelo, o padre Miotelo, meu tio. E se você não der certo no IMA, pode trabalhar numa rádio também, tá bom, rapaz? Obrigado, vereador Zairo. Eduardo, sobre o questionamento do vereador Zairo em relação à confrontação de leis, se você não lembrar nenhuma agora, pode encaminhar depois também, né, vereador Zairo, para a nossa comissão, para a gente fazer essa análise. Não, com certeza, posteriormente, tendo alguma demanda específica aí mesmo por parte da Câmara de Vereadores, podem nos encaminhar que a gente passe a estudar um pouco mais afinco e depois repassar sugestões mais específicas, né, para as próximas reuniões, né, da Comissão Especial. Perfeito. Alguns vereadores têm alguma contribuição, algum novo questionamento? A gente ainda tem esse tempinho. Se não, eu quero agradecer ao Zunei, ao Eduardo, ao Cristiano e também ao Edson pela contribuição. Mais uma reunião de bastante material rico para a nossa comissão. Quero deixar vocês à vontade. Vereador Zairo, em relação à semana passada, em que a gente debateu a Lei 906 de 72, inclusive, que eu vi que é alvo de requerimento do senhor hoje, muito bem, inclusive, eu estive conversando com a procuradora Ana Cristina Youssef, com o pessoal da prefeitura, o entendimento do município, e aí é o entendimento da prefeitura municipal, né, é de que há uma revogação tácita, justamente por conta do revogam-se as disposições em contrário, que é algo que é o clássico revoga essas disposições em contrário e que depois a gente tem que ir catando o que é contrário e o que não é, né, a situação de revogação tácita. E eles destacam, inclusive, o artigo 3º, que cita o Código Tributário lá de 67, o artigo 3º da Lei 906, que cita o Código Tributário de 67. Mas eu acredito que o requerimento do senhor, que vai ser votado na Câmara no dia de hoje, ainda vai auxiliar, clarear um pouco mais essa situação, porque é algo que a gente precisa deixar claro e que mostra que a comissão fez o seu trabalho, vereador. Tranquilo. Zunei. Estou numa reunião já. Estamos dispensados, vereador? Estão dispensados e agradecer de novo a presença de vocês. Estamos à disposição aqui, não só do vereador Jair Casagrande, mas de todos vocês, e todos aí são testemunhas que estamos aqui de portas abertas e sempre dispostos a ajudá-los. Tá bom? Obrigado, Zunei. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ele nunca Cristiano. me atende, esse cara aí, ó. Obrigado, Edson. Esse cara aí nunca me atende, rapaz. Conversa para poder dormir isso aí, ó. Boa tarde. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Pela oportunidade. Só gostaria de... Só me permite uma parte? Claro, Edson. Agradecer o espaço aqui. Nós iremos encaminhar para a Câmara de Vereadores, mas esse ano, em 28 de novembro, a EPAGRE, enquanto empresa pública, completa 30 anos de serviço de existência, que foi a junção das empresas Zacaresc, Empasc, Cidade das Abelhas, Instituto Apícola e a Carpesc, e nós iremos encaminhar para a Câmara de Vereadores um ofício, um relatório aqui com o nosso balanço social, e que até novembro a gente possa aí fazer uma sessão aí para marcar essa data, né, dos 30 anos da EPAGRE, e nesses 30 anos sempre esteve presente aqui no município de Criciúma.
Não, já está registrado, inclusive, já pedi aqui para o Giovanni, nosso assessor da mesa, já passar para a presidência essa situação e ficamos no aguardo do seu ofício para dar encaminhamento. Ok, muito obrigado. Obrigado, Edson. Vereadores, gostaria de destacar que, e aí deliberar, inclusive com os senhores, para que na próxima semana nós não façamos a nossa reunião da comissão especial para organizar toda essa demanda que veio, o vereador relator, até a gente poderia fazer na próxima semana, mas o vereador relator e o vereador secretário, os dois estão em Brasília e só retornam na quinta-feira. Isso, só retornam na quinta-feira à tarde. Então. Dá 2 semanas para eles. Exatamente. A gente dá 2 semanas. Isso, daqui 15 dias, então. Daqui 15 dias, a gente faz a nossa próxima reunião, que no caso é no dia 8 de junho. E aí, já vamos encaminhar, junto com o vereador relator e com o vereador secretário, a metodologia para as análises de mérito, o encaminhamento antecipado, para que os vereadores possam analisar e possam vir com suas contribuições, para que a gente possa dar os encaminhamentos, porque o material é bastante extenso. Além de tudo isso, os próprios vereadores podem encaminhar para o relator e para o secretário as suas sugestões para que sejam debatidas na comissão. Vereador Salésio, vereadora Giovana, vereador Miguel, posso dar um encaminhamento? Então, já fica convocada a nossa próxima reunião para o dia 8 de junho, às 15 horas. E aí, se os vereadores puderem, o máximo presente, melhor. Vereador Zairo, obviamente, a gente sabe da situação de ser do grupo de risco, ser online, mas aqueles que puderem se fazer presente, porque melhora ainda mais o debate de mérito. Obrigado e até às 5 na nossa sessão. Um abraço.